Bom, a terça-feira parecia tranquila até começar a segunda sessão a sessão da segunda turma do Supremo. Há poucos dias do recesso, os ministros tomaram decisões polêmicas. Primeiro, suspenderam um processo da máfia da merenda contra o deputado estadual tucano Fernando Capês. Alegaram que houve coleta ilegal de provas. Essa votação terminou por 3-1. Fachin foi derrotado e Celso de Mello estava ausente. Depois, a segunda turma decidiu libertar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. O placar também ficou em 3-1. Na sequência, Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski declararam como ilegal a busca e apreensão realizada em 2016 no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann. Eles anularam eventuais provas coletadas pela polícia ali. O placar 3-1 também. Por fim, os ministros da segunda turma concederam liberdade provisória ao ex-ministro Dirceu. Gilmar, Toffoli e Lewandowski entenderam que o petista não pode ficar preso enquanto aguarda o julgamento de seu recurso no STJ. Nesse caso, Fachin chegou a pedir vista após o voto do relator, o Toffoli, mas não foi ouvido. Os outros 3 ministros sugeriram dar a Dirceu um habeas corpus de ofício, já que o judiciário entra em recesso, Vera, na próxima semana. O que você achou dessa tarde aí do Supremo Tribunal Federal e todas essas decisões, Vera? Patrick, eu tive uma espécie de déjà vu e voltei no tempo, exatamente para o dia 28 de agosto de 2007. Em 28 de agosto de 2007, era o último dia das sessões, de 3 dias de sessões do STF, para acolher a denúncia do Mensalão. Foi ali que foi recebida a denúncia do Mensalão. 2 dias antes, no primeiro dia de julgamento, tinha havido um vazamento de conversas entre os ministros do Supremo, no mensageiro interno deles, que vazaram pelo jornal O Globo, uma matéria do então repórter, hoje diretor da sucursal, diretor de redação do jornal O Globo, Alan Gripe, meu dileto amigo, mostrando essa troca de mensagens. Isso teve o condão de mudar um pouco a dinâmica daquilo e eles mudaram alguns votos, depois de colhidos, combinando votos pelo mensageiro interno. Nesse dia eu estava jantando num restaurante de Brasília, quando vem o ministro Ricardo Lewandowski falando ao telefone. E ele estava falando com alguém que ele chamava de Marcelo. E aí ele dizia assim, Marcelo, eu estava tinindo nos cascos e a nossa tendência era amaciar para o Zé Dirceu. Mas que aí, diante da matéria do Globo, o Supremo teria votado com a faca no pescoço, uma faca da imprensa colocada no seu pescoço, e por isso tinha decidido abrir as denúncias. Pois bem, hoje o ministro Ricardo Lewandowski e 2 de seus pares da segunda turma votaram para amaciar para o Zé Dirceu. Estavam tinindo nos cascos para isso, estavam tinindo nos cascos para soltar o Lula e só não o fizeram porque o ministro Edson Fachin percebeu o movimento e tirou o processo ali da turma. Eu tinha dito aqui na semana passada que, olhando para o recurso, a chance de acolhimento era muito reduzida. E isso tinha me sido dito por um dos 3 da trinca de ouro da segundona, escondendo o jogo, Patrick, como na Copa do Mundo. Mas eles não estão nem aí para as motivações jurídicas dos processos. A verdade é essa. O que se fez hoje foi uma limpa de estoque. O que se fez hoje foi uma raspa do tacho pré-recesso para trancar processos, soltar pessoas e anular provas. Foi isso que se fez. Foi uma grande liquidação da impunidade. Não me venham com, tem isso, tem aquilo. Não, a gente tem que olhar a pintura inteira, o big picture. O Lewandowski, naquele show de sincericídio, depois eu soube que ele estava falando com o irmão Marcelo, e por essa reportagem que eu fiz, contando tudo isso na Folha, eu ganhei o prêmio Folha do ano. Ele estava tinindo nos cascos de novo. Não por outra razão, eles foram com tamanha agressividade para cima do ministro Edson Fachin. O ministro Lewandowski chegou a dizer que ele estava usurpando poderes da segunda turma ao mandar o caso do Lula para o plenário, mostrando inconformismo com aquilo. Diante do pedido de vista do Fachin, o Toffoli deu uma cautelar em HC de ofício. Isso não é nem um duplo twist carpado, isso é uma aberração jurídica. Você pode questionar... Explica para o ouvinte até entender.
que é até difícil de dizer. Ele deu uma antecipação de decisão porque alegou que os caras iam sair de férias e o ex-chefe dele, o Zé Dirceu, ex-chefe dele, ia ficar preso esse tempo todo. Você pode questionar o Fachin ter mandado o caso do Lula para o plenário? A gente vai discutir isso daqui a pouco também. Também é juridicamente questionável. O fato é que os ministros do Supremo estão votando a seu bel prazer e a Constituição, não existe mais. As decisões do Pleno não existem mais. Existe uma decisão em vigor no Pleno a favor do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O Zé Dirceu é um condenado em segunda instância. Eles fizeram um puxadinho para tirá-lo da cadeia. A verdade é essa. E aí, Andreasa, o que você achou? As suas considerações sobre essa tarde aí da segunda turma? Em primeiro lugar, me parece absurdo que o Dias Toffoli não se considere impedido de julgar matérias relativas ao José Dirceu. Tudo bem que ele não faça isso para tratar do Lula ou de assuntos relativos ao PT de modo geral. Talvez fosse uma forçação de barra. Mas em relação ao José Dirceu, que foi seu chefe, durante muito tempo alguém a quem ele esteve associado, é inadmissível que o Toffoli não seja nem sequer mais cobrado para se julgar impedido de tratar matérias relativas ao José Dirceu. Ele não fazer isso significa, vá lá, desapreço pela sua própria carreira, ainda longa no Supremo Tribunal Federal. Mas e os demais, os colegas? Tem tantos valentes lá para apontar impedimento dos outros, ninguém vai levantar essa questão. Outras oportunidades virão. Isso é um ponto. Agora, vejam que curioso o percurso do que aconteceu hoje para configurar, evidentemente, um puxadinho. Quando um juiz do Supremo diz para Vera que via pouca possibilidade de acolhimento da modalidade de pedido feito pela defesa do Lula, ele não estava mentindo. Ele estava distorcendo. Eles podem não acolher aquele pedido, como poderiam não acolher o pedido do José Dirceu, porque eles têm mecanismos de encontrar saídas várias. Vejam, portanto, que ele não mentiu. Ele omitiu o caminho que havia escolhido. E assim tem sido. O José Dirceu, a ação inicial, o recurso, era uma reclamação para que o Dirceu fosse posto em liberdade, muito parecido com Lula. Parecido, mas não igual. Até que o STF julgasse o recurso, né? Ou seja, liberdade pelo tempo de apreciação do recurso. O Toffoli votou pelo efeito suspensivo, acolhendo o pedido da defesa do Dirceu. O Fachin pediu vista. Teria interrompido o julgamento. E aí veio essa coisa excepcional do Toffoli apresentar o HC de ofício, o habeas corpus de ofício. O que é? Dar um habeas corpus para o cara sem que a defesa tivesse pedido. Não havia da parte do Zé Dirceu um pedido de habeas corpus nessa ação. Agora, concedido, votado pelos demais ministros, com exceção do Fachin, o José Dirceu fica em liberdade até que o Fachin devolva o processo. Devolva o pedido de vistas. É evidente que o Toffoli enfrenta na turma, junto com os colegas, a jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal, pela execução de pena após condenação em segunda instância. Mas isso tem um motivo para fechar aqui o raciocínio. Volto à questão. Tudo deriva do fato de que o Supremo não tem uma decisão sobre essa matéria, não tem efeito vinculante pela prisão após condenação em segunda instância. A coisa ainda é precária. Permite que o Toffoli e os demais façam isso. Precisa votar a ADC. Marcelo Madureira, o que você achou aí da decisão da segunda turma, da tríade aí de ministros? Toffoli, Gilmar e Lewandowski. Você se refere aos 3 porquinhos, Patrick? Eu acho o seguinte, é vergonhoso. E mais do que vergonhoso, porque aí é um juízo de valor da minha parte. Mas o que me preocupa mais é que esse tipo de decisão,
ela está em contradição com a sociedade brasileira, está em contradição com a Constituição, ela está em contradição até com o bom senso, e ela está em contradição principalmente com a tranquilidade que é necessária, é desejável para que o país possa, com muita dificuldade, sair dessa camisa de 7 varas em que se encontra, dessa enorme crise em que o Brasil se encontra. Esses magistrados se escondem através do que eles chamam de garantismo. Na verdade, eles usam o garantismo para executar uma política engedrada, em conjunto com vários elementos, né, do campo político, que estão envolvidos, que estão devendo à justiça, né? E fico assustadíssimos ao ver o Lula preso, Zé Dirceu preso, todo esse pessoal preso, e preso de verdade, né? Preso praticamente sem perspectiva de ser solto, de cumprir pena. Então existe por parte de um Brasil que agoniza, de um Brasil arcaico, de um Brasil atrasado, de um Brasil injusto, né? Das pessoas que representam essa visão de Brasil, uma articulação no sentido de evitar o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã, ou seja, na medida em que você tem o Lula preso, você pode ter perfeitamente amanhã o José Sarney preso, você pode ter o Michel Temer preso, você pode ter, a lista é grande, né? O Jader Barbalho, o Collor de Mello. Então existe essa articulação desse Brasil arcaico e justamente existem pessoas dentro do Supremo Tribunal Federal que se prestam a esse papel, sei lá por quê, ou porque tem interesses também, digamos, convergentes, tem preocupações convergentes, né? Eventualmente também podem ser endividadas com o Código Penal, né? Estarem preocupadas também em ser, digamos, futuros frequentadores de estabelecimentos penitenciários, pode ser, né? Mas o que se vê são atos que não é de garantismo, são atos mais de cumplicidade. E qual é a consequência disso, imediata? Arremessa o Brasil numa crise institucional, como os meus confrades, meus queridos colegas de programa colocaram muito bem. Você coloca em suspeição não, mas em dúvida, né, decisões do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Você atropela, então, por consequência, você está atropelando a ordem institucional e a Constituição. Isso, aliás, casa perfeitamente quando nós ontem comentamos aqui, né, aquelas declarações irresponsáveis que o ministro eu sempre, para não ser injusto, não é o Celso de Mello, é o primo do Collor de Mello. Marco Aurélio. Né? Que engraçado, tem o Marco Aurélio Mello fez uma rede de televisão portuguesa. O Marco Aurélio Mello ontem falou absolutamente contrário a uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E isso, esse vale tudo no judiciário, né, esse tudo pela audiência no judiciário, ele tem como a primeira derivada, a primeira consequência, arremessar o país numa crise institucional, numa secessão do Brasil. O Brasil passa a ser dividido entre aquelas pessoas que realmente têm compromisso com a ética, têm compromisso com o futuro desse país, têm compromisso com a seriedade, e aqueles que querem salvar a sua pele a todo custo, aqueles que vêm, né, se usando desse país para enriquecer, para amealhar poder, né, para os mais inconfessáveis objetivos. Infelizmente, é para isso que aponta. E eu só posso, agora já concluindo, né, atribuir aos 3 porquinhos, se não má fé, no mínimo, uma grande irresponsabilidade e descompromisso com o Brasil.
Ô, Vera, antes da gente entrar até no recurso da defesa do ex-presidente Lula, que é o nosso próximo texto, a partir do que disse o próprio Maduro, você vê alguma... que a decisão está em contradição com a sociedade brasileira, com o que pensa, que o país passou? Você vê alguma possibilidade de reação, alguma força de reação da sociedade a partir disso, nesse momento do país, com Copa do Mundo, com outros assuntos... a sociedade tratando outros assuntos como prioridade? O que você acha disso? Tem reação nas redes sociais, Patrick, mas para mim o principal ponto não é estar em conformidade ou em desconformidade com o que pensa a sociedade brasileira. Não se trata disso. Às vezes um tribunal constitucional não pode seguir o que quer a sociedade brasileira. Nem todos os momentos será dessa maneira. Acontece que existe um entendimento jurídico formado em várias ocasiões, quando Teori Zavascki ainda era vivo, pela primeira vez, depois novamente reiterado em outro habeas corpus, quando ele ainda era vivo, depois num julgamento virtual com efeito vinculante, efeito vinculante não, mas enfim, efeito... Que era extensivo, né? Que não era uma súmula, mas tinha um efeito... Repercussão geral. Repercussão geral, obrigada, me faltou esse termo. Repercussão geral. E, por fim, no HC do Lula, voltou-se a analisar de uma forma ou de outra o mérito da prisão após condenação em segunda instância. Não era uma análise final de mérito, mas muitos juízes desceram a essa filigrana nos seus votos. Portanto, existe, hoje em dia, uma maioria de 6-5 do Pleno do Supremo a favor da execução provisória da pena. Para mudar isso, tem de voltar a revisitar o tema. A segunda turma está dando um jeito de, se aproveitando de uma circunstancial maioria daqueles que são contrários a essa execução provisória da pena, soltar as pessoas, liberar as pessoas. O ministro Edson Fachin, sucessivamente derrotado, tem uma reportagem hoje no Estado de São Paulo que ele perdeu as principais causas aí da Lava Jato nos últimos tempos, ele fez também um puxadinho, jogou o caso do Lula para o Pleno, e isso vai ser julgado em agosto. Mas as reações raivosas dos seus pares a essa manobra dele mostram que sim, que eles estavam urdindo hoje, nesta terça-feira, dia 26 de junho de 2018, um conluio para soltar o Lula. É disso que se trata, era isso que eles iam fazer. Iriam fazer nessa tarde, ali numa nice, sem afetar nenhum que iam fazê-lo, mas iriam arrumar um puxadinho para soltá-lo. E aí as decisões ficam muito frouxas, ficam muito tênues. Por quê? Porque o Supremo negou um habeas corpus para o Lula não ser preso. Falou, o Lula, especificamente em relação ao Lula, disse, ele tem de ir e tem de cumprir a pena. Depois negaram outros recursos. O TRF4 expediu a ordem de prisão, negou provimento ao recurso extraordinário. Então, isso é afrontar sucessivas decisões da Justiça em relação ao ex-presidente Lula. Isso é apostar, sim, na bagunça institucional, no caos jurídico, na total insegurança das decisões. E isso, por que fazer tudo isso nesse afogadilho hoje? Porque eles estão indo para o recesso, não é a primeira vez que pré-recesso eles fazem um monte de decisões malucas. Vamos lembrar que o Lewandowski suspendeu o teto e suspendeu uma decisão que continha reajustes de servidores na véspera do recesso passado, e porque o Toffoli em setembro assume a presidência. Então ele queria deixar essas decisões polêmicas dele o mais longe possíveis do momento em que ele assume a presidência, para que isso não conspurcasse de uma vez o momento em que ele vai virar presidente da Câmara. E não queria deixar para Carmen Lúcia esses casos, porque ele saindo da segunda turma, esses casos ficam para Carmen Lúcia. Então foi uma liquidação mesmo. Ô Andreasa, já passo para você, Patrick, exatamente esse tema, mas só para a gente... Eu queria falar sobre essa sua questão. Claro, vai lá então, primeiro, depois... A questão que... Não, porque a questão que você apresentou para a Vera é muito importante. Muito bem formulada, como sempre, por você, meu querido amigo. É o seguinte, um tribunal, um colegiado de juízes, não tem de se importar em estar em contradição ou consonância com a sociedade. É bom que não esteja preocupado com isso, e é normal que atue em contradição ao desejo da sociedade. Isso não é um valor para juiz. Ponto. Dito isso, é preciso
olhar para o fato de que, nesta decisão de hoje, a parte, o interesse da sociedade, não houve garantismo nenhum. Eu acho o garantismo importante. Vocês sabem, eu defendo aqui frequentemente posturas garantistas. Rigor relativo à leitura da Constituição. Mas hoje não, porque o garantismo exige, depende de que a lei, a Constituição, o texto legal seja cumprido à risca. Quando você investe em puxadinhos e em efeito surpresa, porque o que aconteceu hoje foi uma tentativa bem sucedida de surpreender o colegiado, ou criar uma situação surpreendente. Não há garantismo aí, há oportunismo. Oportunismo, por exemplo, no chamamento dessa prática que pode indicar uma moda do habeas corpus de ofício, que é um instrumento perfeitamente legal, mas que gera exatamente esse efeito surpresa. Não está na pauta, não foi proposto pela defesa. E, de repente, um juiz saca isso e quebra o andamento da coisa, surpreende o andamento da coisa. E isso é muito perigoso, porque o juiz já é alguém normalmente muito poderoso, sacando da manga permanentemente decisões de ofício, que significa exatamente isso, um ato de voluntarismo do juiz, normalmente para defender uma posição frágil. Mas dá para adequar isso, dá para encontrar essa fragilidade da posição do José Dirceu, alegada pelo Toffoli, nesse caso. Não há garantismo nenhum aí. Ô Madu, o que você achou aí até avançando no que já havia dito a Vera, né, do ministro Fachin, decidindo encaminhar ao plenário um novo recurso da defesa do ex-presidente Lula? O que você achou dessa decisão, para a gente avançar também nesse tema? Vai lá. Pois é, eu acho, no meu pequeno conhecimento jurídico, ele quis talvez preservar o conjunto da instituição, né, dessa rárzia, né, desse ataque à Lava Jato que está sendo feito pela segunda turma, né? O meu parco conhecimento jurídico me leva a pensar isso jogando para o pleno, mas de que adianta você jogar isso para o pleno se o pleno ele é contraditado, né, até por decisões monocráticas. Se não são decisões monocráticas, são declarações públicas de determinados magistrados. Ou seja, o pleno passa a ser desmoralizado publicamente por membros que, por acaso, são voto vencido nas reuniões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Sobre a questão de até que ponto uma Suprema Corte, às vezes, realmente, nem sempre, eu ousaria dizer, até a maior parte das vezes, né, o conjunto da sociedade, ela está errada. Ela é burra, realmente. Por isso mesmo você tem as instituições que estão aí para fazer essa correção, né, para fazer esse contrapeso, né, porque realmente o conjunto da sociedade, essa maioria quantitativa, não tem na maior parte das vezes, uma avaliação correta das questões, né, e muitas vezes a opinião pública ela fica equivocada. Isso é fato, isso é fato. Mas existe também uma coisa chamada bom senso. O bom senso que nos faz um julgamento, inclusive, de caráter pessoal e que nos faz saber avaliar quando a opinião pública está certa e quando a opinião pública está errada. No caso que a gente está agora debatendo, né, no caso específico que se configura na Operação Lava Jato, se configura nas pesquisas que todas as semanas aqui nós examinamos, né? A gente analisa, então a grande indignação que a sociedade brasileira tem com relação à Lava Jato, o quanto que a nossa sociedade atribui às agruras que passa.
a impunidade, isso tudo. Então, nesse caso, estou concluindo, nesse caso, né, eu acho que você tem que usar o chamado bom senso, o que na justiça anglo-saxã se chama de common sense, né, para também tomar esse peso na sua decisão e interpretar. Porque a Constituição nada mais é do que... Vamos, já a gente faz o contato com o Marcelo Madureira. Vera, só continuando um pouquinho, a tendência então é que fique para agosto, né? Na volta do recesso, essa decisão, né? A do Lula, você A do Lula, diz. isso, é no caso. Sim, porque a Procuradoria-Geral da República tem prazo para se manifestar no processo e a presidente Carmen Lúcia agora tem que chamar o recurso à pauta. Lembrando que é um recurso extemporâneo, é um recurso exótico, porque o TRF4 não reconheceu o cabimento de um recurso extraordinário ao Supremo. Eles estão pedindo que ainda assim o Lula seja posto em liberdade enquanto não se decide o cabimento ou não do recurso final ao Supremo, Patrick. Então, a tendência, nesse caso, a se julgar os 11 ministros do Supremo é que, por exemplo, o Celso de Mello, que foi a favor da concessão de um habeas corpus para o Lula lá atrás, antes dele ser preso, não vote um recurso dessa natureza tão exótica. Os demais ministros com os quais eu converso falam, olha, o Celso é um constitucionalista, é um legalista, ele não vai conceder esse recurso que é extemporâneo. Daí, talvez, porque a grande irritação da trinca lá da segunda turma. Porque na segunda turma eles tinham como fazer o serviço sem contar com o Celso de Mello. No plenário, eles já estavam numa minoria com o voto do Celso de Mello. Pode acontecer de alargar o placar no plenário, pela permanência do Lula preso, porque a Rosa Weber claramente não deverá embarcar, né, nesse recurso, e o Celso de Mello pode sair do time dos que estavam pró-soltura do Lula lá antes dele ser preso. Então, daí a extrema irritação. O Ricardo Lewandowski ofendeu o Fachin, agora bateu boca com o procurador. Na continuação da sessão, um procurador, em outro caso, quis falar, pediu a palavra, ele falou, não cabe palavra do Ministério Público aqui. Ele está realmente com a faca nos dentes, como estava em 2007. Então, a irritação toda é porque, claramente, eles tinham um plano urdido para o Lula ver o último jogo da primeira fase da Copa em casa. Ô, Andreasa, vai lá pra gente, pra nossa primeira parada. Vai lá, claro. Então vocês vejam que o pedido do Lula é o pedido que está na mesa. O mesmo que vai para o plenário. É não apenas por liberdade, mas por suspensão da condenação, a condenação em segunda instância até apreciação pelo Tribunal Superior. Ou seja, esse pedido daria elegibilidade ao Lula, tá? O Fachin também não colabora. Não dá para dizer que o cara, embora talvez esteja defendendo uma posição acuado pelos demais membros da turma, mas a posição dele é incoerente. Ele retira da pauta da segunda turma o pedido do Lula, esse é que eu fiz referência, porque o Tribunal Regional da 4ª Região tinha se negado a receber o recurso extraordinário ao STF. Até faz sentido, porque antes é preciso apresentar o recurso especial ao STJ. Vá lá. A defesa, então, insiste no mesmo pedido, o mesmo pleito, nada diferente. O que faz Edson Fachin, que havia tirado da mesa na segunda turma? Pega a mesma coisa e joga para o plenário. Não faz sentido também. Então, não tem ninguém coerente nesse troço, cada um defendendo uma posição, mas, desculpa, tá difícil encontrar base jurídica nesse troço.